Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Instituto Montese, sobretudo porque é algo tão importante, né? Um marco para a história do Instituto, que é o primeiro webinar. E nesse webinar a gente está falando dos 200 anos da soberania brasileira. Bom, se você me acompanha, se você acompanha as atividades do Instituto Montese, sabe que o primeiro artigo que eu escrevi aqui foi sobre um tema que me fascina demais, que é a máquina de propaganda russa. Eu falava sobre como ela funciona, aliás, confere o artigo, quanto custa, todos os detalhes mais refinados que acontecem e nesse último dia 7 de janeiro de 2022, a Rússia anunciou que a partir deste ano passará a ter adidos digitais. Gente, o que será isso? Eu já explico. Isso é uma operação que vai funcionar em 16 países e um desses países é o Brasil. Então a gente teve a ideia de falar sobre a questão da máquina de propaganda russa e da nossa soberania, da soberania brasileira, porque parece uma coisa tão distante, mas nesse mundo em que está todo mundo interligado pela internet, aquela coisa da eterna vigilância, ela tende a ser um pouquinho mais esperta. A questão da máquina de propaganda russa, a gente vê agora um repeteco do que ocorre na Ucrânia. Eu comecei a estudar exatamente numa situação dessas de invasão. Um jornalista escreveu um livro chamado War in 140 Characters, que era Guerra em 140 caracteres, que até então era a limitação do Twitter. E ele descrevia a evacuação da cidade onde ele estava por tropas russas, movimentando essa máquina de propaganda. E depois que isso aconteceu, as pessoas juravam que ali houve tiroteios, que houve prisões, e não houve. Não tinha uma marca de bala. Ele, como estrangeiro, que não tinha aquele conhecimento todo do russo para entender o que estavam falando nas redes sociais, não entrou no frenesi. E achou aquilo uma coisa tão monumental que ele resolveu escrever um livro. A gente tem hoje, no mundo inteiro, preocupações com relação à soberania, à máquina de propaganda russa e também a questão do universo digital russo. Uma das questões que eu sempre chamo muito a atenção é que, por exemplo, o FBI já está de olho em alguns padrões do que acontece na Rússia. Nós tivemos um falatório daquela coisa de influência russa em eleições, isso e aquilo, mas isso não se confirmou. O que se confirmou é uma ameaça que nós vivemos a cada vez que os governos e as nossas vidas, nosso dia a dia, eles vão ficando mais digitalizados. Que é a tal história do roubo de dados. Também escrevi um artigo sobre isso. O ransomware. Nessa era em que tudo é digitalizado, que a sua vida está dentro do computador, se alguém rouba esses dados e inviabiliza o acesso a eles, como ficam as operações de governo? Isso já aconteceu aqui. Isso já aconteceu em empresas listadas na bolsa. A gente tem empresa que precisou parar de operar no mercado financeiro por isso. O que a Rússia tem a ver com essa história? O FBI abriu uma agência especial para investigar os crimes de ransomware e conseguiu já pela primeira vez prender um desses criminosos, recuperar o dinheiro. Mas essas quadrilhas são mapeadas e a maioria das pessoas que está envolvida nisso tem residência na Rússia. E não se sabe muito bem qual é o relacionamento dessas pessoas com o governo. Existem relações de que seriam, vamos dizer, incentivados pelo governo, mas não há provas. E existe um fato que ocorre que é o seguinte: nem eles são deportados e nem eles atacam as estruturas do governo russo. Agora, com a situação da Ucrânia, que fica cada vez mais tensa, mais delicada, a gente tem o mesmo tipo de operação de desinformação sendo feita pelos agentes russos na Ucrânia.
E assim, isso não é uma coisa do outro mundo, não é uma grande conspiração, são dados públicos, é uma modalidade de propaganda na qual os russos são muito bons. E aí veja que interessante, na questão do ransomware, a China fica contra os russos, porque a China é líder em inteligência artificial. Tá tudo digitalizado para o cidadão chinês, para o bem e para o mal. E se esses caras conseguem sequestrar, como é que vai ficar a questão da soberania chinesa? Já na questão da Ucrânia, como se trata de uma aliança com a OTAN, da presença norte-americana, aí a China se alinha com a Rússia. E nós temos um xadrez muito delicado na região. Nós temos a Ucrânia que foi metida nesse xadrez e ficou como a parte mais fraca, sendo esmagada por grandes potências. Agora nós temos uma tentativa da Rússia de expandir ainda mais a sua influência. E a expansão dessa influência seria pela tal história dos adidos digitais. Isso não é uma descoberta, isso não é um segredo, isso é um anúncio oficial que foi feito pelo primeiro-ministro russo, não pelo Putin, pelo primeiro-ministro, dizendo que a partir deste ano, 16 países ao redor do mundo contarão com adidos digitais, que são influencers pagos pelo governo russo. Gente, mas eles estão infiltrados, isso e aquilo. Existe já a máquina de propaganda russa em diversos territórios sem que as pessoas percebam. No meu entendimento, a tendência desses adidos digitais é que, embora não escondam fazer parte da máquina de propaganda do governo russo, eles passem meio despercebidos como especialistas em tecnologia. E por que eu te digo isso? Porque a agência de notícias do governo russo, a Sputnik, opera aqui no Brasil e é compartilhada por muita gente que não imagina que ela seja a agência do governo russo. Outros sim, sabem, porque está escrito no perfil, mas mesmo assim muita gente não imagina. Esses adidos digitais teriam a função de promover nos países em que eles vão se estabelecer o uso de software e de tecnologia da Rússia. E aí vem a questão da soberania muito forte, com a custódia dos dados. Até que ponto isso vai ser promovido? Nós já vimos uma reação muito forte dos Estados Unidos a software chinês. E, aliás, nós temos uma reação, vamos dizer, que é radical, que é cabal, da China com relação a software que venha de qualquer outro lugar do mundo que não a China. Então existe essa preocupação de proteção dos governos das grandes potências, da Rússia também. E a Rússia tem essa ideia de expandir, como a China também teve a ideia de expandir. Quais são os países que receberiam esses adidos digitais? O Brasil está na lista. E na lista você vai ter países como Emirados Árabes Unidos, que é agora a pátria do Telegram, que nasceu na Rússia, Irã, Cazaquistão, Egito, Turquia, mas nós também vamos ter uma outra gama de países muito desenvolvidos e muito apegados à tecnologia. Tem aí a Alemanha, que está nessa lista de países, Coreia do Sul, Singapura. O Brasil entra junto com outros países do mesmo nível de desenvolvimento, que são a África do Sul e a Índia. E nós temos essa dinâmica mundial muito complicada acontecendo à medida em que os governos se digitalizam, que o poder econômico se digitaliza e que a gente passa de uma lógica de força, de controle da escassez, você tem aquele poder e você determina quem vai ter o quê, para o controle da abundância. Hoje todo mundo tem acesso aos dados. Os governos passam a ficar dependentes não só de manter esse acesso, mas também de conseguir controlar essa dinâmica
que vai evoluindo numa velocidade própria, que é do desenvolvimento da tecnologia. E a gente tem algumas potências já se organizando para isso. Enquanto isso acontece de uma forma real de mudança de poder, poder político, poder econômico, no mundo inteiro, a gente tem indústrias completamente revolucionadas por esse novo poder, que é o poder do digital, que é o poder dos dados. A gente tem as tais das empresas-estado, a gente tem uma mudança de relação entre os países. Mas nesse meio digital ocorre também o quê? Algo que se convencionou chamar de guerra cultural. Na guerra cultural, cada um elege ali o seu grupo é o melhor do mundo. O outro grupo, ele é muito ruim, ele veio para tirar tudo que você tem, então você precisa guerrear. E talvez seja nessa lógica que bem no meio de um processo tão complicado quanto é a questão da Ucrânia estar na OTAN, apoio dos Estados Unidos, uma ameaça de invasão da Rússia, que é uma potência militar extraordinária, a China diz que vai apoiar. E aí, Brasil, a gente resolveu o quê? Não vamos a gente se meter nessa briga, por quê? Porque tá faltando problema no Brasil. O Brasil não tem problemas. Então, já que o Brasil não tem problemas, nós resolvemos arrumar problema. Nós vamos ter uma visita oficial do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, a Vladimir Putin na Rússia, bem nessa hora. E aí é de se pensar qual o propósito dessa visita. O propósito alegado é que Vladimir Putin seria um conservador, que na realidade deve ser uma coisa extraordinária, porque vai ser um dos primeiros conservadores comunistas da história da humanidade. Eu achava até ontem que era comunista. E que a China também era comunista na sua ideologia, embora seja um mercado aberto. Mas, enfim, parece que agora o comunista é o novo conservador, que nem dizem toda hora que tal cor é o novo preto, que serve com tudo. É isso, comunista aparentemente é o novo conservador. E vai haver essa viagem. E essa viagem é algo que movimenta o que na realidade? Qual a necessidade de estar lá? Fosse uma viagem à China, a China há anos é o maior parceiro comercial do Brasil e também é o maior parceiro comercial do nosso segundo maior parceiro comercial, que são os Estados Unidos. Seria uma situação, você marcou, a China se envolveu num conflito, como é que você faz para sair dessa? Mas não é esse o nosso caso com a Rússia. E a marcação da viagem foi feita após a questão do anúncio de um conflito. Nessa era digital que a gente vive, às vezes nós ficamos muito presos nesses debates que são só do universo simbólico, só sobre a teoria, e não se faz, isso nem na imprensa, uma relação entre o que é declaratório, entre o que é teórico e a consequência no mundo real. Então, a viagem do presidente do Brasil à Rússia, numa hora em que tem uma briga de potências mundiais, uma ameaça de guerra, ela é tratada como se fosse algo apenas teórico. Os apoiadores do presidente da República dizem que ele vai lá para se encontrar com um conservador, que vem a ser comunista e que era da KGB. Mas, enfim, ok. O que vai acontecer com uma militância igualmente fanática que vive só contra o presidente? Eles vão utilizar da sua linguagem. Eles vão dizer o quê? Que a viagem à Rússia é uma celebração da masculinidade tóxica. É uma celebração das políticas de repressão à diversidade, ao movimento LGBT. Vão usar toda essa parte teórica. E a discussão se perde aí quando, na realidade, agora não é mais de brincadeira. Pode haver alguma consequência para o Brasil devido a essa viagem? Pode. Que tipo de consequência? Depende dos desdobramentos do que for acontecer lá na Ucrânia, isso não está na nossa mão.
Se, vamos dizer, não acontece nada, pode ser que não aconteça nada. Digamos que as tensões fiquem cada vez mais acirradas. O Brasil vai passar a adotar a mentalidade chinesa, a mentalidade russa, vai assumir esse lado? Vai ficar do lado oposto que ficou na Segunda Guerra Mundial? E no caso de haver alguma pressão de ataque mesmo ao Brasil pelo posicionamento que o Brasil tomou, não estou falando de ataque econômico, estou falando de ataque físico. Nós vamos fazer o quê? A gente tem condições de se meter nisso e de arcar com as consequências? Me parece que não. Mas é isso o que vai acontecer agora. E para encerrar, essa máquina de propaganda russa fez com que comunismo se passasse por conservadorismo, não só para brasileiros. Essa questão de ser conservador é uma fama que existe na Índia, é uma fama que foi espalhada na Turquia, na Polônia, na Hungria. É algo que essa máquina foi muito eficiente em consolidar. Ocorre que a máquina de propaganda russa é montada para favorecer a soberania russa. Ali dentro não tem divisão. A atuação nos outros países, na influência externa, é de dividir para governar. E me parece que tenha sido isso proposital ou tenha sido porque o brasileiro gosta demais de internet, nós entramos nesse clima de dividir para governar. E chegamos aqui a um ponto em que toda a máquina de propaganda russa, projetada de forma pragmática, com resultados efetivos, está aí para colher os seus frutos e está aí apontando para uma disposição, inclusive, ao conflito por isso. E a gente vai se meter de gaiato nessa briga para lacrar no Twitter. Para finalizar, quero dizer a vocês, tá na hora da gente conhecer mais sobre esse universo digital e levar isso mais a sério. Fingir que não existe já não é mais uma alternativa, porque o que já está em jogo é a nossa soberania e a nossa liberdade. Quero agradecer demais o convite para estar aqui nesse primeiro webinar do Instituto Montese. Gosto demais do trabalho do Instituto Montese, acredito mesmo que a gente tem de se informar para prosseguir nessa luta pela nossa liberdade, que é algo tão valioso para nós. Eu espero que vocês tenham gostado da minha participação, tanto quanto eu gostei de estar aqui. Tchau e até uma próxima!